Repara que eu tô meio de lado, porque eu continuo com a minha recuperação da cirurgia do pé esquerdo, tô aqui com o pé descansado no puff, tô aqui tentando voltar a caminhar normalmente. Mas vamos para o tema do vídeo. Quando esse vídeo for publicado, a gente vai estar a 24 horas da decisão do campeonato 2025 da Fórmula 1, um dos melhores campeonatos dos últimos, sei lá, 10 anos. Talvez só não supere ao campeonato de 2021, que foi algo simplesmente fantástico. Pelo menos a polarização entre Lewis Hamilton e Max Verstappen foi algo que há muito tempo a Fórmula 1 não via, uma competição intensa. Não que não esteja interessante dessa vez, mas eu acho que, em alguns aspectos, o campeonato de 2025 se tornou mais interessante pelo nível de entretenimento que entregou. Mas temos 3 competidores pelo título: Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris. Um deles será campeão daqui a 24 horas. Isso é algo inevitável. E no lugar da gente ficar mandando na cabeça de cada um deles, porque todos eles cometeram erros ao longo da temporada, e eu prometo que eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo, vamos falar sobre os méritos que cada um deles tem. Por que cada um desses 3 pilotos merece ser campeão mundial esse ano, independentemente de nossa preferência ou gosto pessoal. Eu entendo que chegou a hora da gente olhar também para os aspectos positivos, para a história que cada um deles construiu ao longo da temporada, e eu sei que eu fui muito crítico sobre alguns deles, sobre as posturas individuais, mas nesse momento, e tudo bem, eu vou falar sobre o grande erro capital de cada um deles ao longo do vídeo. Mas nesse momento eu quero ser empático e quero falar bem, quero comentar positivamente sobre a campanha de cada um dos competidores no The Final Showdown, nesse season finale da Fórmula 1 em 2025. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o que vença o melhor em Abu Dhabi. E aí a gente tem um ponto de interrogação gigante, porque o conceito de melhor pode variar de pessoa para pessoa ou de piloto para piloto. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Enfim, tudo o que vocês já sabem que devem fazer. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, dá uma olhada no QR Code para me ajudar com uma contribuição para que eu recupere o meu pé esquerdo de uma forma mais rápida. E a partir de agora, vamos conversar sobre por que cada um deles merece o título mundial de Fórmula 1. Começando e estabelecendo como ordem: terceiro colocado no mundial nesse momento, segundo colocado e líder do campeonato. Por isso, pela ordem, começamos com Oscar Piastri. É indiscutível que Oscar Piastri é um dos grandes talentos em ascensão da Fórmula 1. Se ele não for campeão amanhã, ele vai ser campeão em algum momento na categoria, seja pela McLaren ou seja por outra equipe de ponta. Com certeza, Oscar Piastri será em algum momento campeão do mundo, porque ele é um piloto fora da curva. Ele já mostrou que tem capacidade, habilidade, que é extremamente cerebral, que é capaz de aprender rápido e que é capaz de se recuperar também. Porque, apesar de todos os problemas que ele teve ao longo do segundo semestre, ou da segunda metade da temporada, depois das férias de verão, para ser mais específico, e com os erros que ele cometeu, e não podemos nos esquecer que o grande erro capital do Piastri foi no GP do Azerbaijão, onde ele errou basicamente sozinho. O Piastri demonstra que tem capacidade de recuperação, demonstra que tem resiliência, demonstra que tem sangue frio o suficiente para sair de uma má fase e voltar a entregar em alta performance. Tudo bem, a pista do Qatar obviamente favorece ele gosta do circuito e por isso que ele teve aquele bom desempenho, mas eu acredito que ele pode sim dar trabalho em Abu Dhabi para tentar ao menos conquistar o título mundial. A gente sabe que a missão dele é muito difícil, ele está 16 pontos atrás do líder Lando Norris e ele não conta com ele mesmo, ele conta com a sorte para ser campeão, mas para quem é campeão também precisa ter sorte. Eu defendo o título do Piastri pela história que foi contada, pelo primeiro semestre que esse cara fez. Ele ficou
mais da metade da temporada como líder. Desde a quarta etapa, ele foi líder do campeonato para só perder para o companheiro de equipe essa liderança agora no final, nas últimas 4 ou 5 corridas. Em termos de consistência, de long run, apesar de todos os problemas depois das férias, o Piastri foi o mais consistente. O Piastri teve aquela melhor constância, ou maior constância de performance na maioria das provas que disputou. Então, é justo que ele seja campeão do mundo pela primeira vez dentro desse cenário de 2025 e superando os adversários que ele superou, independentemente do que aconteça amanhã em Abu Dhabi. O Oscar Piastri é um dos melhores pilotos da sua geração. Fato. Eu acho que poucos pilotos têm uma capacidade tão grande em poder evoluir dentro do que faz na Fórmula 1 quanto o Piastri nesse momento. E se não for a hora dele, tudo bem, tá tudo certo. A gente não pode se esquecer que a gente está falando de um piloto que ainda é muito novo, de um piloto que ainda tem o que aprender e diferente, por exemplo, do seu companheiro de equipe que já tem uma bagagem na Fórmula 1, ele ainda está construindo essa bagagem, ele ainda está construindo essa história, ele ainda está caminhando pela estrada que está pavimentada. E eu sempre me lembro das palavras do André Stella, que no lugar deles utilizarem o termo erro para corrigir aquilo que um piloto precisa para poder desempenhar melhor em pista, ele usa a palavra oportunidade. E o Piastri já mostrou que é um piloto que aproveita as oportunidades que tem. Então, por tudo isso, se Piastri for campeão, o título está em boas mãos. Mas aí a gente tem, como segundo colocado do campeonato, ninguém menos que o tetracampeão mundial Max Verstappen. Essa altura do campeonato é indiscutível que Max Verstappen é um dos maiores pilotos não só da sua geração, eu acredito que da geração dele ele é o maior, indiscutível, mas também um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Maiores e também melhores, porque tudo que o Verstappen construiu e da forma como construiu, e agora, quando a gente tem concorrentes disputando com ele, é que ele mostra o seu maior valor, ele mostra o seu máximo potencial. Ficou evidente para todo mundo que a Red Bull nunca teve o melhor carro esse ano. Diferente de anos anteriores, principalmente aquela vergonha que foi em 2023. E quando eu digo que é vergonha, não é demérito para o Max Verstappen, é demérito para as outras equipes, porque a Red Bull construiu o melhor carro da história e o Verstappen estava lá para dirigir esse carro e conquistou 19 de 20 e poucas corridas. Mérito dele, mérito exclusivamente de Max Verstappen em pilotar um carro que era dominante em relação a outros. Mas o que o Verstappen fez em 2024, conquistando o título, já não tendo o melhor carro em 2/3 da temporada e ainda assim marcando mais pontos do que Lando Norris dirigindo o melhor carro, já era uma aula, já era uma prova clara que não estávamos diante de um piloto qualquer. Como se a gente precisasse de mais provas. Em 2025, o Verstappen, mais uma vez, mostrou para todo mundo que ele é capaz de extrair de um carro a sua máxima performance e um pouco além. E é interessante e até justo que as comparações com outros grandes pilotos da Fórmula 1, e principalmente com Ayrton Senna, porque o Senna conseguia fazer isso, conseguia extrair de um carro que não era tão bom a máxima performance, ou pelo menos que não era um carro de ponta, tal e como McLaren, Williams na época, ele ainda conseguia extrair essa máxima performance, é algo similar com o que o Verstappen faz. Tudo bem, muita gente entende que o Verstappen tem melhores condições, porque uma Red Bull capenga hoje é melhor do que era a Lotus de 86, 87 que o Senna pilotava. A Lotus já não era uma equipe de ponta como era a McLaren, Ferrari e Williams na década de 80. Mesmo assim, todo mundo viu que a McLaren foi dominante em 2025. Todo mundo viu que a McLaren tinha o melhor carro na maior parte do tempo. E aí vem o Verstappen e consegue 7 vitórias em um campeonato que foi sim competitivo. Não podemos nos esquecer que de 24 etapas, as vitórias foram fragmentadas entre Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri, cada um deles com 7 vitórias. Então,
passou bem longe de ser uma tarefa fácil para o piloto holandês. Mais do que isso, e talvez a grande masterpiece dessa temporada por Verstappen, tirar uma diferença de 104 pontos para apenas 12, mesmo em um campeonato com pontuação onde a vitória dá 25 pontos, e mesmo com todas as atrapalhadas que a McLaren cometeu ao longo da temporada. O que o Verstappen fez foi realmente algo que todos nós, independentemente do que acontecer amanhã, vai poder chegar para os nossos filhos e nossos netos e contar essa história e dizer: nós testemunhamos o melhor piloto de sua geração fazer evaporar uma diferença de pontos. Quando o campeonato já era dado como ganho ou para Piastri ou para Norris, eu cheguei a dizer isso em diversos vídeos. Eu não acreditei que seria possível que a Red Bull e que o Verstappen pudessem descontar essa diferença, e isso aconteceu. Tudo bem, a gente tem as últimas 2 provas que a McLaren fez as suas cagadinhas, mas não vamos tirar o mérito de todo o restante da temporada. De tudo que o Verstappen acumulou em pontuação, em vitórias, em performance, em corridas sprint, tudo aquilo que o Verstappen construiu e muito mais mérito os títulos de 2024 e eventualmente de 2025, porque eles foram construídos tijolo a tijolo. E é isso que a gente quer ver como fã de Fórmula 1. Que o Verstappen é um dos melhores pilotos da história da categoria, isso é indiscutível. Não há mais debate para isso. E se ele conquistar o 5º título mundial amanhã, a gente vai ter que começar a ver qual é o lugar dele na prateleira dos tops. Dos tops ao lado de Michael Schumacher, Romain Fangio, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Jim Clark, enfim, qual seria o papel ou a posição do Verstappen nessa prateleira? Porque conquistar o pentacampeonato mundial de forma consecutiva coloca o Verstappen com certeza na prateleira do top 5, talvez já na prateleira de top 3. Sinceramente, a gente é testemunha viva da história sendo escrita da Fórmula 1 e não dá para ignorar, não dá para desprezar. A gente tem que reconhecer que nós estamos diante de um pai da matéria e de um dos melhores pilotos da história. Mas não depende só do Max Verstappen. Tem um Lando Norris no meio do caminho. Eu fui muito crítico ao Lando Norris ao longo dessa temporada de 2025 da Fórmula 1. Critiquei ele sobre a postura dele no GP do Canadá. Entendi que aquilo ali poderia ser o fundo do poço para ele, porque bater no coleguinha e jogar pontos fora, que esse é o erro do Lando Norris, que pode custar o título mundial para ele. E eu sei que eu peguei pesado com ele, porque eu sempre entendi que o Norris era um dos talentos que poderia ser campeão do mundo no futuro. E eu sei que o Norris, tanto quanto o Verstappen, Piastri e tantos outros, lutou muito para chegar no lugar onde ele está. Comeu o pão que o diabo amassou com a McLaren. Teve mais de 100 tentativas, mais de 100 corridas para conquistar a primeira vitória, e que nem faz tanto tempo assim que ele conquistou a primeira vitória da carreira dele. Foi no GP de Miami do ano passado. Não faz muito tempo. Então a gente vê o quanto que o Norris se submeteu a escrutínios, argúrias, e eu estou aqui utilizando linguagem complicada e rebuscada, o quanto que ele se ferrou para poder estar nessa posição de disputar o título mundial. Eu até entendo aquelas pessoas que falam que o Zac Brown prefere o Lando Norris em relação ao Oscar Piastri, não que ele não prefira o Piastri, porque ele foi na justiça brigar com a Alpine para ter o piloto australiano como seu piloto na equipe, mas no caso do Norris, ele é um elemento chave dessa reconstrução da McLaren, que voltou a ser uma equipe de ponta, que voltou a ser uma equipe grande. O Norris tem esse mérito de histórico. Ele ajudou na reconstrução da McLaren, e se ele for campeão mundial, é justo também por isso. Tem mérito dele nisso, e ninguém pode tirar isso do Norris. Outro detalhe importante: muito se falou sobre a condição mental, o psicológico ou a falta de força mental que o Norris tem.
Eu fui crítico do Norris em relação a isso. Eu entendi que ele cometeu muitos erros no ano passado que, sim, custaram ele a chance de conquistar o título contra Max Verstappen. Todas as vezes que o Norris errou esse ano, eu fui lá e dei na cabeça dele, porque eu entendia que o Norris era mais do que isso. Não sou fã do Norris, eu só consegui identificar nele como piloto um talento e potencial para conquistar o título mundial, tal e como eu ainda vejo isso no Leclerc, vejo isso no George Russell, vejo isso em tantos outros pilotos no grid. E por querer que o Norris em algum momento alcance o topo, eu fico meio inconformado com todos os erros que ele comete, com todas as despirocadas que ele às vezes dá em função de falta de processamento mental, decisões equivocadas que resultam em problemas em pista. Mas, neste momento que nós estamos discutindo esse lance de saúde mental, do quão é importante a gente valorizar as pequenas e boas coisas da vida, e que nesse momento eu estou nessa condição, porque por conta de uma questão de saúde, por conta de uma cirurgia séria que eu tive, eu parei com tudo que eu estava fazendo, que no lugar de ser algo prazeroso e divertido, estava me causando estresse, contrariedade, depressão, e eu não tenho que levar a vida assim. Eu não preciso levar a vida assim. Então eu me identifico com o Lando Norris nesse momento da vida dele. Me identifico com o fato dele ir para a imprensa e dar uma entrevista dizendo que ganhar o título mundial de Fórmula 1 é algo secundário, que ele quer curtir a vida com a família e com os amigos, que ele quer ser feliz com uma vida mais leve. E foi a partir do momento que ele virou esta chave é que ele começou a desempenhar melhor em pista. A recuperação do Lando Norris está diretamente relacionada a uma melhor condição de saúde mental dele e que ele se propôs a isso. Além, é claro, da queda do Piastri, todo mundo viu como o Piastri esfarelou durante a segunda metade da temporada. Essas coisas se convergem. Então, diferente de algumas pessoas que acham que essa geração da Fórmula 1 é Nutella, que é uma grande bobagem se preocupar com saúde mental, que é uma besteira vir para a imprensa e dizer que eu não estou pensando em ser campeão do mundo, o Norris merece ser campeão porque se ele vencer, e eu concordo com o Rodrigo do Splash and Go, ele pode ser o primeiro da geração Z a ser campeão do mundo. E além disso, ele dá uma lição para o mundo, não só para a Fórmula 1, que em boa parte do tempo era o esporte que glorificava a carnificina, de que existe vida além da Fórmula 1, que existe vida além da alta performance, além da cobrança pelo desempenho e pelo resultado. E Norris sim é de uma geração que prefere sim ter uma melhor qualidade de vida do que ter um chefe chato pegando no pé dele. E eu super entendo por que ele está fazendo isso e por que o perfil dele é dessa forma. Então, se amanhã acontecer o título por Norris, tá tudo certo. Eu acho que é justo. Da mesma forma como eu acho que é justo para os seus competidores a conquista do título. Tudo bem. Erros nós cometemos todos os dias da nossa vida, cometemos erros na profissão, eu cometo erros aqui conversando com vocês no YouTube, e eu entendo que os outros também vão pagar pelos erros. Eu não mencionei que o Verstappen pode ter jogado o campeonato dele fora, e outros produtores de conteúdo estão falando isso, naquele fatídico GP da Espanha que ele também decidiu despirocar e jogou o carro para cima do George Russell porque não concordava com uma punição. Ali o Verstappen perdeu 10 pontos, e se ele tivesse mantido aqueles pontos, ele poderia efetivamente depender só de si, independente do resultado do Norris em pista, ele poderia depender só de si para conquistar o título. Bastava chegar na frente do Norris e a contenda estava resolvida. Mas não foi assim que aconteceu. São seres humanos. São pessoas que, em alguns momentos, acabam perdendo as estribeiras e tomando decisões impensadas. Mas assim como aconteceu comigo, porque o meu problema de saúde foi provocado por um erro meu também, e eu já entrei em detalhes sobre isso em um vídeo dedicado, esses seres humanos que estão disputando o título mundial da Fórmula 1 em 2025 não precisam necessariamente pagar pelos erros individuais. Cada um deles tem a chance de reescrever a própria história nesse capítulo final da temporada, não só vencendo, mas provando para todo mundo que, em diferentes perspectivas e em diferentes modos,
o ser humano pode sim se recuperar para alcançar o triunfo, mesmo depois de erros e enormes dificuldades no caminho para essa conquista. Cada um desses pilotos teve que enfrentar, em algum momento, uma baixa no campeonato e depois teve a ascensão para consolidar as suas posições como finalistas e postulantes ao título da Fórmula 1 em 2025. O que fica de mensagem final é que amanhã a gente vai ter uma final eletrizante, assim espero. Eu não sei qual foi o resultado do grid de largada, a não ser que aconteça algo extraordinário, eu gravo um vídeo sobre isso para publicar no sábado à noite, e que essa final acabe coroando uma dessas histórias, acabe coroando um desses talentos e que a gente possa honrar, celebrar e respeitar o próximo campeão do mundo de Fórmula 1, independentemente de quem seja, porque é muito difícil alcançar o topo. E em um campeonato tão disputado, cada um deles teve o seu momento onde teve que remar bastante, subir a montanha, e falta pouco para um deles alcançar o Monte Everest. Eu agradeço a quem chegou até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.